A Rádio Escola da Bíblia apresenta o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação do psicólogo Luiz Bernardo. Me parece que a prática da religião, ela traz muito mais conflito do que o exercício da espiritualidade. A espiritualidade, independente de qual credo você segue, ele tende a te buscar, a te levar para um ambiente apaziguador e de menos conflito, de mais tolerância. Então, todos esses conceitos da espiritualidade, eu vou dizer, independente do credo que você segue, a espiritualidade vai te conduzir para nessa direção. Diferente da religiosidade, que muitas vezes as pessoas praticam a religiosidade muito mais baseado no senso comum, numa coisa muito exterior, do que realmente no entendimento. Eu estou colocando aqui um ponto baseado no que nós temos em Romanos 10:2, onde diz que aqueles judeus eram muito religiosos, mas faziam tudo aquilo sem entendimento. E é importante nós contextualizar isso e até contemporizar, por quê? Porque a gente vê hoje em dia a mesma coisa, pessoas que praticam a sua religião de uma forma tão fervorosa, mas não conseguem controlar os seus impulsos, nem em casa, nem mesmo na sociedade, quando vai participar da vida social. Então, essas coisas me chamam a atenção. Mas vamos virar o holofote um pouco para o lado, pender mais para o lado da espiritualidade e pensar, né, a questão da espiritualidade dentro da questão do ambiente familiar, que benefícios, né, uma família, né, poderia então se apropriar vivendo uma vida mais baseada na espiritualidade, vamos dizer assim, do que na religiosidade. Perfeito, vou dizer. E onde é que começa essa espiritualidade da família, né? Onde é que vamos considerar que ela começa, se não no próprio casamento? Então, assim, a própria decisão de casamento, né, de viver junto, né, de se unir, de alguma forma, né, formar ali uma família, né? Até aquela discussão, né? É uma família quando não tem filho ou é só casal? Precisa nascer um filho para virar família, né? De qualquer jeito, vamos considerar que é no casamento que surge a espiritualidade da família, porque a espiritualidade ela também é relacional, né, entre as pessoas e no campo íntimo também. Então, aqueles relacionamentos em que há uma grande identificação entre as pessoas, né, uma grande sensibilidade, uma experiência, né, intensa, às vezes, que traz um certo elo, uma certa união, uma identificação entre indivíduos, né, tem aí em si, nesse elo, nessa relação, algo de espiritual, né, de espiritualidade. Então, a espiritualidade ela começa na relação com o outro, e da família, quando o casal, né, decide casar. Até a decisão de casar pode passar por convicções espirituais, como, onde, se vai casar de um jeito ou de outro, só morar junto, ou de que ritual terá. As famílias de origem, né, dependendo da espiritualidade delas, pode determinar a maneira como esse casamento vai acontecer. E aí a espiritualidade ela é vivida no microsistema familiar, né? Então ela é algo que se expressa, né, fazendo referência a teorias que nos programas anteriores eu mencionei, né? Tem a teoria bioecológica do desenvolvimento humano, né, de Bronfenbrenner e Morris, né, de 2006 apresentada, né, ela diz que nós vivemos num contexto com 4 diferentes níveis, né? O do microsistema, que é o da família, né? Então, e a espiritualidade ela é praticada também ali na família, no sistema médio, mesossistema, em que as famílias se relacionam com outras famílias, parentes, amigos,
né, ou comunidade. Então, a espiritualidade também é desempenhada nesse nível de sistema, e aí a religiosidade pode ser justamente um ambiente médio para isso, um mesossistema. No exossistema, né, um sistema mais externo, podem ter as religiões que uns membros da família participam, outros não, mas sofrem influência e influenciam também esses sistemas, né, esse nível de sistema, esse nível de contexto. Então, a espiritualidade também é praticada nesse nível de contexto que nós existimos, e no macro sistema, né, no nível macro do contexto em que nós todos existimos, né, propriamente dito, que são dos conceitos mesmos, né, de leis, moral e a própria espiritualidade, né? Então, ela é que envolve todas as pessoas. Então, nosso contato com tudo, a nossa convicção de como devemos nos comportar até diante da natureza, do universo, né? Preservar ou não, contemplar ou não, né? Sentir-se parte ou não, né? Ver na natureza uma expressão do divino, né? Do transcendental ou não, são questões, né? De espiritualidade. Então, a espiritualidade, posso dizer que ela é mais ampla e permeia todos os níveis do contexto que nós existimos, né, do micro ao macro, enquanto que a religiosidade pode ser limitada a um desses níveis aí, ou dar leituras mais padronizadas, né, e restritas para cada um das relações que nós temos com todos esses níveis de contexto que nós existimos, né? Então, aí vou dizer, eu concordo que o foco na vivência da espiritualidade, ela pode ser muito mais flexível, muito mais saudável, né? Ela não impede religiosidade, mas pode ir além, né? Diria que nesse sentido, realmente a espiritualidade pode promover um melhor desenvolvimento, se é isso que você estava dizendo no início aí, ou querendo mencionar como uma grande aspecto positivo da espiritualidade, né, em relação à religiosidade. Jesus nasceu para